Olá, está no ar mais um Espaço Universitário, programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no ano passado revelou que 20% dos brasileiros acreditam que a homossexualidade deve ser desencorajada. Isso comprova que ser gay aqui no Brasil significa ter que vencer um desafio por dia. Também não é difícil ouvir discussões sobre a cura gay, histórias sobre famílias que rejeitaram os filhos ou ainda ver pessoas que acreditam que ser homossexual é apenas uma fase. No ano passado, foram 445 mortes relacionadas à homossexualidade, o que equivale a uma vítima a cada 19 horas. É um aumento de 30% em relação a 2016. E o documentário que vamos exibir hoje mostra exatamente como é ser gay aqui no Brasil. Vamos assistir? Roda aí, A Metamorfose, produzido por estudantes de jornalismo da PUC de São Paulo. Eu nasci já lésbica, entendeu? Então, nunca tive problema para assumir isso. Mas eu acho que quando você se aceita e tá bem com você mesmo, o mundo ele te aceita melhor. Pra mim foi uma questão de simplesmente gostar. É aquela questão tipo de você não ver o sexo que a pessoa tem. Mas... Eu sou assim, entendeu? Eu enfrento preconceito dentro da minha casa, ainda, até hoje ainda. Sim, que eu tive uma grande dificuldade, bem mais do que hoje, os adolescentes de hoje, porque eu achava que eu era doente. E foi o nosso casamento que nos salvou, né? De tudo, da agressão verbal, dos afrontamentos que a gente vivia. Eu acho que ninguém escolheu a opção de vir ao mundo, entendeu? Eu sou assim, entendeu? Eu enfrento preconceito dentro da minha casa, ainda, até hoje ainda. Não tem como você mudar algo que você sente por apanhar. Ninguém muda assim. É fácil você ver um homossexual na rua, é difícil você ter um homossexual dentro de casa, o seu filho. A roupa, ela não define a sexualidade de uma pessoa, né? Define o caráter, né? A roupa é só uma roupa. Aliás, eu já ouvi isso de muitos homens, entendeu? Porque eu não encontrei o homem certo. Enfim, isso é tudo é balela, entendeu? A gente gosta de mulher e pronto, acabou. Uma forma muito comum de resistência, de preconceito, é as pessoas dizerem, ou até de desconhecimento, as pessoas dizerem: ah, isso é só uma fase. Eu ouvi isso quando eu assumi para minha família. A minha irmã chegou e falou: ah, mas isso vai passar, é só uma fase. Então, eu acho que na verdade a confusa não devia ser eu, né? Porque eu nunca tive, nem da minha família, nem de ninguém, tipo, separação de coisas de sexo. Eu e meu irmão ficava de boneca, eu sempre brinquei de carrinho também. E pra mim, meu, amor é universal. Então, eu não vejo homem nem mulher, eu falo que eu gosto de pessoas, gosto de humanos. Homossexualidade é evangélica, é católica, é tudo, entendeu? Meu primeiro beijo gay foi dentro da igreja. Então eu sou uma lésbica cristã. Eu só tenho uma coisa a falar: Deus é amor, Deus é tudo isso, Deus é a diversidade. Bom, o descobrimento da minha sexualidade foi um pouco difícil, né? Porque eu venho, assim, de uma família que eles são bastante religiosos, né? Tem as crenças, tudo, mas quando eu me assumi foi um pouco difícil porque até então tinha muita coisa, né? Eu tava namorando e foi muita coisa. Eu me assumi assim, na parada gay, falei: ai, chega, eu não quero essa vida que eu tava vivendo infeliz, não me sentia bem. Bom, sobre preconceito com família, graças a Deus, minha mãe é minha melhor amiga. Ela me aceitou de boa, só o meu pai, né? Mas pai é pai, não tem jeito. Mas mesmo assim ele me respeita, moro com meus pais. Não tenho problema com família, não. Então, Eu me assumi gay na minha família com 17
17 anos, mas a minha aceitação foi bem fácil, porque meu tio já era homossexual, então a família já estava mais ou menos preparada e foi tranquilo. Só o meu pai que não aceitou bem até hoje, mas eu também não convivo com ele, graças a Deus. Eu sempre soube que era diferente, sabia que tinha alguma coisa diferente comigo. Com 16 anos, eu soube que eu gostava de homem com os colegas, comecei a sair com amigos, comecei a conhecer o mundo LGBT e hoje estou aqui, ó, uma diva. Eu era evangélico, da família tradicional, e hoje eu estou aqui. Me assumi com 18 anos, sou drag queen, sou artista na noite e vamos viver a vida, é isso que é a diversidade. A partir do momento que você se aceita, nada mais te agride, nada mais te invade, né? Você assume a sua identidade, você veste aquilo que você sabe que te faz bem, mas para você chegar nesse conceito demora bastante, né? Para você até mesmo encontrar uma pessoa que você se encontre com ela, que não seja agressivo. E a questão da aceitação é sempre difícil, né, no início. Ninguém se aceita, então no começo, sempre é o que eu falo, né? Eu não virei gay, eu nasci gay. Eu sempre deixo muito claro. Então, esse confronto, né, é muito difícil, é muito doído, dói bastante, porque era normal pra mim quando eu não entendia, né? Tipo, eu era anormal e as pessoas eram normais. Então eu não me aceitava. Só que até que chegou uma fase que eu falei, não, eu não sou normal, eu não sou um bicho, eu não vou morder ninguém, eu não vou bater, não vou agredir ninguém. Eu nasci assim e eu vou continuar assim, entendeu? Eu sempre soube que eu era gay, desde criança, eu acho que todo gay sabe que ele é gay. O processo de aceitação não é fácil, ainda mais eu que vim de família cristã, que não tem uma mente tão aberta e nem tão atualizada, vamos dizer assim. Porque, na verdade, nem atualizada, eu digo educada, porque a homossexualidade existe desde os primórdios do tempo. Mas eu acho que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade em entender, na realidade. Então eu acho que a gente teve dificuldade, como todo mundo tem hoje em dia, para se aceitar, para se assumir. Mas eu acho que quando você se aceita e está bem com você mesmo, o mundo ele te aceita melhor. Eu, quando era criança, eu já me sentia diferente, né? Eu sempre gostei de ficar com os meninos mesmo, jogar bola, subir em árvore, entendeu? E eu sempre gostei disso. Então, assim, na minha adolescência, na escola, eu me apaixonei por uma amiga de sala e tal. Então, eu comecei a perceber, eu tenho alguma coisa diferente. Só que isso não me deixava mal, entendeu? Me deixava bem, porque, sei lá, eu não sei te explicar, mas me fazia bem, entendeu? E aí até tentei namorar alguns rapazes, mas aí não rolou mesmo. E aí eu vi que realmente o meu negócio era mulher. Eu sempre gostei, tipo, de todo mundo universal. Mesmo sentimento que eu tinha por meninas, eu tinha por garotos. Então pra mim, nunca foi uma questão de decisão, tipo, pra mim foi uma questão de simplesmente gostar. É aquela questão, tipo, de você não ver o sexo que a pessoa tem, mas o sentimento que você cria por ela, ou a sensação que você tem quando você conhece, entendeu? Com a chegada da adolescência, eu comecei a perceber que era atração por homens. E como eu nasci em 68, a minha adolescência na década de 70 ainda foi uma adolescência em que não se falava praticamente nada de diversidade sexual. O preconceito era muito maior, então eu diria assim que eu tive uma grande dificuldade, bem mais do que hoje, os adolescentes de hoje, porque eu achava que eu era doente, eu achava, porque eu tenho uma religião, eu sou cristão, eu achava que eu era pecador, eu achava que era um criminoso. Então talvez não é o que os outros falem, não é eu que seja errado, mas é o que os outros estão falando que seja errado. E aí eu comecei a ver que tinha muitos homens como eu, muitas mulheres lésbicas também. Eu comecei a não me sentir sozinho. Mas a gente já passou por bastante coisas, a gente está casada já há 2 anos e eu fiquei doente quando a gente estava com 8 meses de namoro. E a primeira coisa que a gente ouviu, uma delas foi que eu estava passando por aquilo porque a gente decidiu ser homossexual.
essa foi uma das coisas mais agressivas que a gente ouviu no meu processo. O pior de tudo é quando vem do seu familiar, né? Que muitas das vezes o preconceito começa dentro da sua casa e daí vai pra fora. Ao invés de termos um refúgio dentro de casa, não, né? É totalmente ao contrário. Viadinho, vagabunda, que eu não faço nada. Gente, eu sou da noite, entendeu? Mas o maior preconceito que eu tenho em casa é do meu pai, entendeu? Meu pai não me aceita, entendeu? Meu pai não me aceita. Pelo jeito de ser afeminado, pela minha voz ser diferente. E tem os gays que são mais discretos, que eles discriminam, dão risada, ou pelo meu estilo. Se a gente luta por uma causa, então gay é diversidade, é arco-íris, não é? Então... A gente sofre muito preconceito lá, a gente vê muita gente morrendo. Então também os LGBTs precisam se unirem, porque a união faz a força. Eu acho que a gente tem que se amar, o amor e o respeito. Pra mim, homofobia e transfobia pra mim não existe mais, só amor e respeito. Às vezes quando a gente sai na caminhada lésbica, entendeu? A gente ouve muita besteira, você vê que tem muita gente que tem muito preconceito. Então, assim, a gente acaba ouvindo, né, um monte de besteira. Não tem o que fazer, vai pra casa, não sei o quê, você precisa de um homem, enfim, essas besteiras que nem me remete a nada. Se ela é mais feminina, tem um preconceito, se ela é drag, se ela se monta. Então esse é o preconceito que mais dói e a gente tem que lutar para acabar com esse preconceito ainda. A gente tem que mostrar o que a gente é, não colocar rótulos na gente, a gente tem que assumir o que a gente gosta. Você tem que ir sempre combatendo os preconceitos, porque o preconceito diminuiu, mas ele não acabou. Então, o envelhecimento gay, hoje eu estou com 48 anos, eu diria que eu estou na metade do caminho, ele sempre é um desafio diário, porque você sempre se depara com os preconceitos, sejam eles mais explícitos ou sejam eles mais escondidos, mas o preconceito sempre está ali, à espreita, querendo te pegar. Eles apanham, eles são xingados, a família trata como abominação. No entanto, eu tenho uma tia que ela me disse uma vez que ela preferia ter um filho bandido do que um filho gay. Aquela pessoa que é preconceituosa, mais ou menos ela vai sofrer uma resposta a isso, né? Às vezes na casa dele tem alguém que tem essa opção e ela vai ter que aceitar, né? Como eu te falei, não acaba da noite pro dia, né? Preconceito por ser hétero? Não. Então, eu nasci já lésbica, entendeu? Então, nunca tive problema para assumir isso, embora minha família finja, né, que não sabe. Mas assim, eu me visto da forma que eu gosto, eu saio com as pessoas que eu gosto, mesmo que sejam trans, que sejam bissexuais, enfim, qualquer gênero. E eu realmente não tenho nenhum problema com a minha sexualidade. Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito específico e o que a sociedade precisa, na verdade, é entender e aceitar que a base do convívio em sociedade são as diferenças. Então, independente do jeito de cada pessoa, esse tem que ser respeitado, desde que respeite também o limite do próximo. A sexualidade é algo que faz parte de quem nós somos, na realidade. Não dá para escolher, não é algo mutável e faz parte de nós, como outras coisas fazem parte de qualquer pessoa. Aquela frase que diz, eu não era igual às outras meninas da minha idade. Isso é um erro, você é igual. Você é igual, você só tem um sentimento que deveria ser tratado com igualdade. E agora ninguém mais afronta a gente vai dar. Nada é mais tão pesado. Hoje em dia a gente chama. E por isso que eu sempre digo, os gays que quiserem ficar no armário, eu respeito, cada um tem sua história, assim como eu tive a minha. Mas tudo que eu puder fazer para convencer os meus amigos para saírem do armário, eu vou tentar fazer. Porque eu saí do armário e eu vi como é bom você tirar um peso das costas e você ter uma vida de liberdade. Então eu quero que a mesma felicidade, a mesma liberdade que eu conquistei, eu quero isso para todo mundo, para todos os gays do planeta. A melhor forma de você viver no mundo é se assumir. Porque não adianta você se esconder, porque você vai viver duas vidas. Então se assumir, você vai viver uma pessoa melhor.
felicidade pra mim é você gostar de quem você quiser, é as pessoas terem respeito por você. Eu acho que o importante do ser humano é ter respeito. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a aceitar, mas você tem que me respeitar, porque eu sou lésbica e eu adoro ser lésbica, tá? Fica a dica. A felicidade pra mim é estar com quem a gente gosta, né? Ficar perto de pessoas que a gente realmente vê, que gosta da pessoa, assim, sabe? Pra mim, felicidade, tá? Pra mim, felicidade é família, né? Que é a base de tudo. Felicidade são os momentos que a gente constrói. Eu acho que não existe uma vida completamente feliz, mas a gente vai construindo os momentos aos poucos. Felicidade. Estar em paz com a consciência, isso é felicidade. Você está em paz com a vida, né? Apesar dos problemas que acontecem, você está por dentro, né? Você está preparado para resolver, isso é felicidade. É você chegar em casa todas as noites, olhar para dentro de você mesmo, ou se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, e gostar do que você está sentindo, e se sentir leve, não se sentir em débito com ninguém e não se sentir em débito com você mesmo. Felicidade para mim é isso, é você poder caminhar leve, livre, solto, sem dever nada para ninguém e principalmente fazendo o máximo que você puder para espalhar esse sentimento bom e positivo para os outros. A felicidade é isso aqui, ó, todo mundo reunido no nosso dia. No nosso dia a felicidade é estar concentrado com um monte de gente bonita, elegante, entendeu? E a amizade verdadeira do lado. É bonito se assumir, é bonito ser viada todo dia, é bonito ser afeminada, quanto mais afeminada melhor, entendeu? É bonito ser isso aqui, que tá todo mundo aqui, entendeu? Ah, cara, a felicidade é você andar na rua de madrugada e não ter medo de nada. É, tipo, você ter amigos, companheiros. Felicidade. É o meu casamento. É sermos assim, felizes. Sermos nós mesmos. Somos gays, somos. Gaysola. Demais até. Mais nada. É tipo. Ser feliz é ser nós mesmos. Sem ter que se esconder de ninguém. É isso. Interessante, né, Khadija? Bem importante abordar esse tema, né? Também achei. Pausa rápido no Espaço Universitário e na volta vamos bater um papo com a galera da PUC de São Paulo que produziu esse documentário. Voltamos já já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje sobre o documentário A Metamorfose, que fala sobre como é a realidade de uma pessoa homossexual aqui no Brasil. Aqui com a gente os estudantes de jornalismo da PUC São Paulo, Fred Lopes e Paulo Yamamoto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Vocês já devem conhecer o Fred, porque ele já foi estagiário da TV Câmara de São Paulo. Né? Fred, como é estar do outro lado? Eu vou te falar que na verdade é bem mais tranquilo. Eu percebo que a gente lida um pouco mais com o inesperado desse lado de cá, mas por outro lado você fica um pouco mais relaxado, eu acho. Não tem um pouco menos de pressão. Entendi. E em qual área do jornalismo vocês trabalham atualmente? Então, eu trabalho num site, trabalho no Metro e escrevo, faço reportagem de redação. E você, Paulo? Eu trabalho com a parte de metadados de guias de programação, então eu escrevo sinopses para programas de TV, filmes, séries, essas coisas. Ah, legal. Esse documentário não foi TCC, né? Para que disciplina vocês produziram e em qual semestre vocês estavam? A gente estava no sexto semestre? Não, no quinto. Quinto semestre e foi para aula de documentário. Disciplina específica. Sim. Sim, na verdade, justamente porque era uma disciplina, mas o foco era documentário, então o tema era livre, a gente poderia escolher qualquer tema que a gente quisesse. Então,
era mais para testar mesmo a nossa capacidade de trabalhar com esse formato de narrativa. Bacana. E Fred, você acha que a sua experiência aqui na TV Câmara ajudou de uma certa forma você a produzir esse doc? Ah, com certeza. Ver o cotidiano da televisão, entender como que funciona uma abordagem para você entrevistar pessoas na rua que você não tinha combinado previamente, ou mesmo pessoas que você já tinha agendado antes. Os diferentes formatos de entrevista, isso ajudou bastante na hora de gravar tanto esse documentário quanto qualquer outros trabalhos que a gente tenha feito na faculdade. E por que vocês escolheram esse nome, A Metamorfose, escrito todo junto? Teve algum motivo? Bom, a gente escolheu... A gente queria alguma coisa que retratasse uma coisa que não variasse, que ela é determinada. Então a gente escolheu a palavra metamorfose primeiro, por conta do sentido da palavra, e a gente colocou o prefixo a, do grego, que é de negação. Então representa algo que não muda. Interessante. A ideia era essa, era tipo mostrar que diferente da metamorfose, por isso que a gente não usou metamorfose no nome, diferente da metamorfose não é uma mudança, é algo que já vem de você, entendeu? Então, não é uma metamorfose, não é uma transformação, é algo que já está ali. Como que surgiu a ideia de falar sobre a população LGBT? Bom, à época eu estava fazendo uns trabalhos com uma clínica de direitos humanos da PUC, que chama Maria Augusta Tomás. E aí eu queria produzir um documentário que falasse sobre LGBTfobia, sobre coisas relacionadas à clínica que eu estava dentro. E aí chamei o pessoal para fazer comigo, e aí a gente foi decidindo o tema e foi por isso. O tema foi por conta do envolvimento com direitos humanos. E vocês gravaram tudo na parada LGBT de São Paulo, né? Isso. Foi uma opção? Como foi? Foi uma opção, não foi por acaso, não. A gente começou com mais de um tema, a gente tinha pensado nos 3 temas diferentes, nem lembro de todos, assim, eu sei que um deles a gente queria tentar reproduzir a vida em um dia, né, aquele documentário do YouTube. Só que a gente percebeu que ia ser insano pra... Era um trabalho de um semestre e a gente não tinha tanta perna para o que a gente queria fazer. E são 10 matérias lá na PUC, então essa era só mais uma matéria, mais uma disciplina. Não dava para demandar tanta energia num trabalho só. E aí a gente acabou optando por fazer um documentário que fosse mais... feito de uma vez, sabe? Gravado de uma vez. Não necessariamente tudo num dia, mas que pelo menos demandasse menos diárias, sabe? E como a parada LGBT estava chegando, a gente optou por fazer lá. É um evento que une o que a gente queria com uma experiência que a gente nunca tinha tido. Então a gente achou que era interessante gravar tudo lá. A gente nunca tinha ido fazer uma externa tão imprevisível, sabe? Por mais que a gente já tivesse saído antes, né? Sair para entrevistar a galera na rua, beleza, mas nunca tinha sido um grande evento em que você chega sem nada. Um monte de uma você só tem as ideias, você passa, a gente foi fazer inclusive estudo de plano, a gente passou na Paulista alguns dias antes. A gente fotografou, a gente viu mais ou menos que lugares a gente ia buscar pessoas para gravar, o quadro que a gente ia usar da câmera. Tudo isso a gente pensou antes. Sim, que lugares que remeteriam o espectador à Avenida Paulista e à parada LGBT em si, que inserissem aquela pessoa que está dando entrevista dentro de um contexto maior. Legal, então vocês tiveram um bom planejamento, né? Qual foi a importância do planejamento para esse documentário? Ah, total, porque se a gente não tivesse pensado antes, esse documentário não teria acontecido. É um fervilhão assim, é uma coisa que se você não tiver um planejamento prévio, na hora você fica perdido, é muita informação, então se você não tem determinado o que você quer ali, você se perde facilmente e acaba saindo sem nada. São muitas possibilidades, Sim, né? porque a gente chegou com pergunta pronta, com locais, pontos específicos, a gente quer gravar aqui, a gente quer gravar ali e ali, na avenida. A gente quer entrevistar tais perfis de pessoas, sabe? Então, é preciso pensar quem vai ficar abordando pessoas para trazer, para
para frente da câmera, é preciso pensar as perguntas que a gente vai fazer e quem vai fazer essas perguntas. Quem vai cuidar do som, quem vai cuidar da imagem. Uma coisa bem planejada, né? Sim. Vocês só não tinham os personagens mesmo, o restante... Exato. Sim. A gente tinha todo o planejamento. Até a questão de hora a gente pensou antes também, porque não daria pra gente chegar na parada, sei lá, meio-dia e querer gravar coisa com as pessoas, porque estaria muito cheio. Sim. Então a gente foi um pouco antes. A gente foi bem cedinho, no momento em que tá chegando bastante pessoal da militância mesmo, pessoal que... Os elétricos e tal. Então ainda tá começando a acumular pessoas. Não tem tanto barulho de carro, sabe? Então, eu digo, o som, né? As músicas, então ainda não começaram, então tá mais tranquilo, é mais gravável, vamos falar assim. E como que foi a abordagem das pessoas? As pessoas toparam numa boa, ficaram com receio? A maioria topou. Teve acho que uns 2 personagens que a gente tentou e a gente não conseguiu, mas o resto foi bem receptivo, assim, bastante... tinha coisas pra falar, foi bem um dia que as pessoas querem falar sobre o assunto, sabe? Você tá lá pra isso, então esse foi mais um motivo da gente pensar, vai dar certo já no planejamento, porque as pessoas estão lá, elas querem falar sobre isso. Então você tem, com tanta gente lá, é impossível a gente não conseguir achar alguns personagens que vão contar histórias que a gente queira ouvir, entende? Então... Foi de boa. Nesse sentido foi bem tranquilo. Tinha algum perfil específico? Qual era o critério do perfil do personagem que você estava procurando? A fantasia influenciou de alguma forma? Não, a gente não tinha nenhum tipo de perfil determinado. A única coisa que a gente tinha em mente, que era muito importante, era um representante para cada letra da sigla. LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Sim, assim, a gente não tinha esse perfil de, preciso que seja uma pessoa que esteja fantasiada. Não, a ideia era trazer, tipo, como o Paulo falou, um para cada letra. E, claro, achar alguém, uma lésbica, um gay e uma trans, não foi dificuldade. A dificuldade mesmo foi achar os bissexuais. Porque, assim, acho que tentando não ser preconceituoso, o bissexual ali era a zona mais cinzenta, assim, que a gente não conseguia identificar. Não tinha um grupo de pessoas. A maioria dos gays que a gente via ali estava num grupo de gays que claramente eram gays, ou um grupo de lésbicas. As pessoas trans também é uma coisa mais determinante, assim, que você consegue ir pelo olhar. Mas os bissexuais era uma coisa... Tem menos estereótipo, né? Exatamente. Você não consegue... Então, assim, porque não é nem questão de preconceito, é questão de... quem trabalha com TV e trabalha com imagem sabe disso. Você precisa determinar alguns estereótipos antes para poder fazer... para poder fazer o que você quer fazer. Tudo bem, depois você vai desconstruir isso. Você desconstrói todos esses estereótipos, mas num primeiro momento você precisa deles, para poder você trazer essa representatividade, sabe? A nossa estratégia foi tentar abordar casais heterossexuais e perguntar se algum deles eram bissexuais. No fim deu certo, a gente conseguiu achar. Vocês gravaram só em um dia, né? Como foi a questão de equipamentos? A faculdade ajudou em alguma coisa? Vocês tinham próprios equipamentos? Como que foi essa parte? A gente usou os equipamentos da faculdade. A gente pegou num feriado, então a gente pegou num dia, ficou todos os dias úteis. A gente ficou o feriado todo e devolveu no dia útil seguinte. Sim, foi bem tranquilo, porque tudo que a gente usou foi da universidade. Nenhum dos equipamentos eram nossos. E, assim, o empréstimo lá é de boa, então... Ajudou bastante, né? Sim, ajudou totalmente. Se não fosse pelo material da PUC, a gente não teria como produzir. Não tem como produzir um documentário desse através de celular. Não dá. E como vocês dividiram as funções no dia de gravação? Foi tudo mesclado, colaborativo, ou cada um tinha uma função específica? A gente começou com funções específicas. Mas aí, tipo, se alguém precisava de ajuda, tipo, no som, a gente se ajudava. Sim. Mas a gente chegou com funções delimitadas. A gente chegou lá, tipo, não, fulano vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Até por questão de planejamento mesmo. Se você deixa muito aberto, você não se planeja tão bem. Acaba se perdendo, né? Exato. Todo mundo faz tudo e acaba que ninguém faz nada. Fred, você chegou a fazer a parte da edição, né? Como que foi a experiência para você?
Foi tranquilo, assim, porque antes da faculdade, eu fiz produção audiovisual. E era exatamente o que eu gostava mais de fazer, era a edição, sabe? Mas, na edição especificamente desse documentário, a montagem foi tranquila. O que mais me deu um trabalhinho para fazer foi a abertura. Mas como eu queria algo bonito, sabe, para abertura, esteticamente falando, eu preferi concentrar os meus esforços primeiro na abertura. Ela levou tempo, mas valeu a pena. Então, depois, a montagem do restante do documentário fluiu naturalmente, porque o Paulo já tinha decupado o que ele queria mais ou menos ali nas respostas. Então, foi só uma questão de pegar esses trechos que o Paulo tinha me dito que achava interessante, encaixar eles, unir eles da melhor forma possível e foi. E quanto tempo durou esse processo da edição? Você falou que demorou um pouquinho, a abertura, quanto tempo durou? Olha, eu não lembro assim de cabeça o tempo total, mas eu sei que foi tudo num dia também. Eu pedi folga no trabalho e aí comecei a editar, sei lá, meio-dia e terminei às 7 da noite, mas foi numa tacada só. Claro, parando pra comer e tudo mais. E a ideia da abertura você tirou de onde? As cores do arco-íris e tudo mais? Por que você quis fazer essa associação? As cores do arco-íris são o maior símbolo da bandeira LGBT, né? Então, eu queria inserir isso de alguma forma. Não daria tempo de eu fazer uma animação, não daria tempo de fazer nada muito mais elaborado, no sentido técnico da coisa. Então, eu procurei fazer alguma coisa que trouxesse, novamente, algo bonito esteticamente, mas que também remetesse ao movimento e tudo mais. Então, me ocorreu a ideia, em algum momento ali, um momento de epifania, nossa, eu poderia separar os entrevistados assim e deixar eles falando. Aí eu mandei uma foto pro Paulo, que não estava perto de mim na hora, e falei, olha, pensei em fazer isso, o que você acha? Fiz um rabisquinho rapidinho e falei, ó, assim, 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 fulano Beltrano falando isso, isso e aquilo, na abertura com as cores. Ele, beleza. Então vocês não participaram do processo de edição exatamente, você e o restante do grupo, mas foram ajudando o Fred também à distância. A opinião do outro sempre é muito relevante, então a gente sempre se consulta antes de tomar uma decisão. Bacana. Como que foi para vocês gravar num ambiente tão movimentado? Qual era a maior dificuldade que vocês tiveram? Foi muito difícil, acho que foi um dos maiores desafios que a gente teve na faculdade, assim, pelo menos eu digo por mim. Sim. Porque administrar todos os equipamentos que não eram nossos, com cases enormes, porque os cases das câmeras da faculdade são gigantes. São gigantes e a gente no meio da muvuca ali, eu fui roubado. Roubaram meu celular. E aí, sério? Sério. Nossa. Tipo, administrar tudo foi muito difícil. E nós estávamos em 3 na gravação. Eu, o Paulo e a Andressa, que estava fazendo a fotografia. E, cara, a gente estava passando para ir embora, bem em frente ao trio elétrico em que estaria a Anitta, mas assim, minutos antes. E na hora que a gente estava passando por ali, tentando chegar a alguma rua pra gente poder ir embora, a Anitta chegou. Pronto, a gente não conseguiu mais sair. A gente ficou preso ali. Sim, a gente tentava andar e tudo mais, só que a gente tava andando no ritmo do trio elétrico, entendeu? Então, tipo, bem devagar, exatamente. Aí a gente, esquece. Aproveita. Deu pra curtir um pouquinho da parada também, né? Total. Sim. Quando a gente terminou, a gente fechou os equipamentos, ficou com os cases lá e ficou lá, tipo, aproveitando a parada. Entendi. E como vocês tiveram a ideia de colocar comentários de ódio no documentário? Bom, é uma coisa que tem sido recorrente, eu vejo vários documentários que usam essa abordagem. Eu acho muito interessante porque é algo que é real para as pessoas, entendeu? Então, quando você lê isso para elas, você capta emoções de uma forma diferente e ela pode falar coisas que ela já viveu, remete a lembranças, entendeu? Então, acho que era uma lógica interessante para seguir, principalmente porque a gente não conhecia as personagens. Sim, e era a forma como a gente começava a entrevista, quer dizer, a gente falava, então, a gente vai fazer um comentário aqui, um clichêzão, e aí você me diz o que você acha dele. E a gente chegava e, tipo, soltava aqueles comentários exatos, sabe, que aparecem na tela. A gente chegava e falava, tal coisa aqui, e a pessoa ia lá e respondia.
O interessante foi que vocês gravaram as reações, né? Ficou bem autêntico nesse sentido. A religião foi um pouco citada por alguns entrevistados, né? Vocês acham que essa é uma grande barreira ainda a ser quebrada? A religião era o tema da parada no ano passado. E eu acho uma coisa muito limiar, assim. Tem religião que aceita, e às vezes para muitas pessoas da população LGBT isso é um acolhimento. A igreja pode ser um acolhimento. Eu acho que é um grande tabu. Gays cristãos ou gays que se envolvem com a religiosidade. Então eu acho que vai muito mais de viés da religião do que da religião em si. Eu acho que pode ser uma força para a comunidade LGBT no total. Sim, com certeza. E, assim, você tem religiões, não diria minoritárias, eu diria religiões que têm um número menor de membros, sei lá, Hare Krishna, que é totalmente comum. Um membro que for se identificar com alguma das siglas LGBT, ele vai poder exercer qualquer função normalmente, assim como qualquer outra pessoa. E você tem outras religiões que, de um modo geral, não aceitam bem, como é o caso do cristianismo. Mas, mesmo dentro do cristianismo, você tem tanto igrejas específicas, aquela cristã contemporânea, se não me engano, que é presidida por pastora trans e tudo mais, até, inclusive, igrejas tradicionais que abraçam, como, por exemplo, a igreja protestante na Suécia. Eles celebram um casamento LGBT, sabe, dentro da igreja. Então, aí vai, novamente, é muito mais uma questão social, sabe? É como o racismo. A igreja usou durante muito tempo a própria Bíblia para ser racista, sabe? Ela usa hoje em dia a própria Bíblia para ser LGBT-fóbica. Então você acredita que daqui a um tempo a igreja não vai mais ser LGBT-fóbica, assim como foi com o racismo? Você também acredita nisso, Paulo? Sim, pode ser. Eu acho que é uma coisa que desenvolve naturalmente. Acho que a religião não necessariamente é uma inimiga da sexualidade diferente da heteronormativa, mas naturalmente evolui junto com a sociedade. Sim, e não, sei lá, não é uma coisa tão particular, sabe? Não acho que a igreja tem cada vez mais tentado tratar de temas mais universais, sabe? Sim. E tudo bem, esse é um tema universal, mas sobre uma questão muito particular das pessoas. Não acho que ela vai ter tanto êxito em continuar persistindo nessa questão, sabe? Em algum momento vai acabar cedendo. Talvez ela possa não dizer assim, beleza, vamos deixar que pessoas LGBT assumam funções aqui, mas pode simplesmente passar a falar, não, tudo bem, a gente aceita que vocês venham na igreja, sem ficar apedrejando. O documentário já completou 1 ano desde que foi produzido, né? Hoje em dia, vocês mudariam alguma coisa se tivessem a oportunidade de fazê-lo novamente? Eu não iria com os cases. Deixaria os cases com em certeza. casa. Do tripé, tudo. Nossa. Esse foi um grande problema pra gente. Acho que foi o principal problema. Mas no sentido de edição e direção, talvez a abordagem. Acho que hoje em dia eu desenvolveria melhor, talvez. Não sei, mas é mais por experiências de vida assim, que eu tive durante esse 1 ano. Eu diria que eu, pelo menos, prestaria mais atenção na questão de, tipo... Mas a questão técnica mesmo, sabe? De se eu tô fugindo do enquadramento, essas coisas assim, sabe? Se tá dentro do que foi proposto. Mas é que você tá no meio de uma multidão, você não espera que... Você não conta com esses erros. E quando eles acontecem, às vezes você não tá ali prestando tanta atenção porque você tá prestando atenção em outras coisas, sabe? Então você vai conforme a onda vai te levando. Exatamente. E nesse sentido também, acho que hoje eu prestaria mais atenção na captação de imagens de cobertura. Acho que foi uma coisa que a gente não prestou tanta atenção e que na hora da edição a gente se prejudicou. Porque a gente tinha muita entrevista e pouca algo para preencher as lacunas. E a gente ainda tentou, né, solucionar isso. Eu acho que a gente solucionou imagens. De uma boa forma. Não, mas a gente ainda tentou pegar imagens. Não, sim. Eu subi no ponto de ônibus. Eu subi no ponto de ônibus na Paulista e fiquei captando imagens. Mas naquele momento acho que eu fiquei me mexendo muito. Talvez hoje eu teria me mexido menos ali. E
Como vocês resolveram isso na hora da edição? Vocês pegaram imagens de algum banco? Da Não, internet? a gente tentou pegar a imagem de banco, não deu certo. A gente tava com um prazo curto, entendeu? Porque era fim de semestre também, e esse documentário era pro fim do semestre. A gente tinha ficado trabalhando durante muito tempo no mundo das ideias. Nossa, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Até que chegou a hora que, tipo, tem que fazer. Então a gente vai planejar para fazer um documentário que vai sair rápido, que a gente vai editar rápido e que a gente vai entregar. E aí a gente fez, mas não tinha tempo para ficar correndo atrás de autorização de imagem, de esperar que alguma coisa saísse. Então a gente tentou resolver da melhor forma possível, que era as imagens que a gente tinha, tipo, o máximo de imagem de cobertura que eu pude usar, eu usei. Dentro do que a gente gravou, né? A gente até estilizou algumas. Sim, justamente pra você coloca um efeito ali, pra esconder um efeito. Vocês estão quase no final do curso de jornalismo, né? O que vocês pretendem fazer pro TCC? Então, nós dois estamos fazendo coisas relacionadas ao documentário. Você está fazendo uma websérie, né? Fala aí um pouco sobre. Eu estou fazendo uma websérie que fala sobre modificações corporais, muito no âmbito de tatuagens e piercings. Que bacana. Então são 4 episódios e cada episódio eu vou abordar uma personalidade e vou desmistificar aquela pessoa. O foco é trazer empatia. Acho que esse é o principal foco. Porque as pessoas olham para pessoas que têm, sei lá, olho preto ou um chifre como se aquilo fosse uma aberração, mas aquilo é só uma forma de existência. Com certeza. E você, Fed? Eu vou fazer um documentário, não sei se eu vou fazer um médio ou se eu vou fazer um longa, mas é mais do que meia hora de documentário. E vai ser sobre pessoas que fazem longos percursos dentro da própria cidade diariamente e como isso afeta a identidade delas. Estou querendo dar uma investigada em como funciona a relação identidade e espaço físico, sabe? Bem interessante. Legal. Meninos, vocês querem deixar algum contato? Tem o nosso e-mail, né? Se alguém quiser entrar em contato com a gente. Qual é o seu e-mail? Meu e-mail é fredlopes952@gmail.com. E o seu, Paulo? O meu é paulo_sy@hotmail.com. E pode usar o Insta também, eu uso bastante, é pauloy. Legal, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. E se você de casa quiser rever alguma edição do programa Espaço Universitário, acesse o nosso site saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Lá tem uma playlist com todas as edições. Também tem a nossa página no Facebook, facebook.com/espacouniversitariosp. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.